o presidente Lula assinou o decreto que concede indulto de Natal, permitindo a redução ou perdão de penas para alguns presos. Em 2025, a medida, que é uma tradição de fim de ano, exclui os condenados por crimes contra a democracia, incluindo os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. A decisão, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, exclui também as pessoas condenadas por crimes hediondos ou equiparados, tortura, terrorismo e racismo, crimes de violência contra a mulher, tráfico ilícito de drogas, organização criminosa e delitos cometidos por lideranças de facções. Renato, o indulto de Natal é uma prerrogativa, que a Constituição dá ao presidente da República, permitindo perdoar parte ou toda a pena dos condenados no sistema prisional brasileiro ou reduzir as sentenças desde que cumpram alguns critérios definidos nesse decreto presidencial. Entre esses beneficiados, por exemplo, são pessoas presas com deficiência, gestantes com gravidez de risco, pessoas com doenças graves ou altamente contagiosas. Tem pessoas autistas também, imigrantes condenados apenas com multas em casos específicos que também são beneficiados. Mas nesse caso das pessoas que cometeram crime contra o Estado Democrático de Direito, já era esperado que o presidente vetasse? Oi, Letícia. Sim, era previsto o veto ao perdão a essas pessoas. Vale lembrar que elas estiveram em Brasília em 8 de janeiro de 2023, participaram da invasão e depredação da sede dos três poderes, pedindo intervenção militar contra o recém-iniciado governo Lula. Tinha uma semana que o terceiro mandato do Lula havia iniciado. Essas pessoas vieram aqui para pedir, na verdade, um golpe de Estado, uma intervenção que eles chamavam de intervenção militar. Já os integrantes lá do chamado núcleo crucial, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, foram condenados como líderes de uma organização que tramou um golpe de Estado contra o Lula ao longo de mais de um ano. A Procuradoria-Geral da República, com base em investigações ali da Polícia Federal, apresentou uma série de episódios que teriam contribuído, que fariam parte dessa trama aí, encabeçada, segundo a Procuradoria, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, enfim, um desses integrantes aí do núcleo crucial, conseguiu o benefício ontem, apesar do Lula não ter dado hoje um indulto, que é o perdão da pena. Ontem houve esse um benefício concedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele é o relator das ações no Supremo, é por isso que passa por ele, Ele deu um benefício ao general Augusto Heleno. Ele atendeu o pedido do general Augusto Heleno. E, com isso, o Heleno já deixou o Comando Militar do Planalto, onde ele estava ali começando a cumprir sua pena, dentro de uma sala, não é uma cela, é dentro de uma sala do comando do Estado-Maior, uma sala adaptada como se fosse uma cela, mas não tem grade, não tem nada, é muito diferente de um presídio. Mas ele já deixou lá o comando militar, ontem à noite mesmo ele deixou e já está em casa, ele está com o benefício da prisão domiciliar. Como é que ele conseguiu isso? Ele conseguiu porque ele havia dito que ele tinha Alzheimer. O ministro Alexandre de Moraes pediu, então, para que fossem feitas perícias uma perícia independente ali, no general, e constatou-se que realmente ele tinha um problema de saúde, e o Moraes, então, mandou o general para casa mediante algumas restrições. Ele teve que colocar tornozeleira eletrônica, não vai poder se comunicar com os outros condenados, também não vai poder usar redes sociais, deixar a casa, prisão domiciliar, não pode sair de casa. Então é isso, ele é o primeiro, o Augusto, ele não é o primeiro desses 8 condenados aí do núcleo crucial que consegue esse benefício. Vai abrir caminho para outros? Pronto. Tudo indica que, se outros condenados comprovarem que tem um problema de saúde grave, que precisa ficar em casa e, acima de tudo, não apresenta risco de fuga, isso o Moraes deixou claro que ele também estava concedendo porque ele não apresentava risco de fuga, não havia um risco de fuga, um plano de fuga agora, nem houve antes da condenação, quando ele ainda estava em julgamento. Tudo indica que, se outros conseguirem comprovar esses requisitos, eles devem sim ir para uma prisão domiciliar, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. Contra o Bolsonaro, vamos lembrar que antes dele começar a cumprir pena, preso,
Ele foi preso antes, preventivamente, pelo Moraes, a ordem do Moraes, a pedido da Polícia Federal, porque a Polícia Federal apontou ali que havia um risco de fuga do Bolsonaro. Já com o histórico de que ele tinha dormido, passado algumas noites na Embaixada da Hungria, e que também havia ali contatos com o governo de Javier Milei, na Argentina, que ele poderia ir para lá, fugir para a Argentina. Também já tinha um histórico do filho, né, que já tinha ido para os Estados Unidos, se mudado para lá, o Eduardo Bolsonaro, e de outros apoiadores também, de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ali também, que já tinham deixado o país. Então, contra o Bolsonaro talvez possa pesar isso, esse alegado risco de fuga. Agora, se ele comprovar que o estado de saúde dele anda muito mal, que ele precisa ir para casa, talvez sim ele consiga esse benefício. É sabido que ele tem problemas de saúde decorrentes da facada que ele tomou em Juiz de Fora na campanha de 2018. Isso, Letícia. Eu ia falar justamente isso, né? Mas você já acabou respondendo, que era justamente se abre brecha ou não ali para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tem justamente que pesa isso, é o risco de fuga. E na decisão ali do Alexandre de Moraes, na questão que ele fala ali do general Augusto Heleno, ele fala que não tem um risco de fuga iminente, algumas outras questões. É isso, Renato, só antes da gente mudar, queria trazer aqui alguns comentários. A gente fez hoje uma enquete aqui, você que está nos acompanhando, a perguntar o que você acha sobre esse indulto de Natal, se isso deveria existir ou não no Brasil. Vou trazer aqui o resultado, está dividido. 50% fala que sim, que faz parte da Constituição, então tem que ser previsto, e 50% fala que é desnecessário e injusto. E aqui a gente tem alguns comentários falando que esse tipo de coisa não deveria existir, e aqui a gente tem o comentário do Jefferson falando dos requisitos, né, desse indulto. Eu vou aqui abri até o texto para você, Jefferson. Os requisitos desse indulto, né, é uma série de critérios que varia ali conforme o tamanho da pena, da reincidência e também da natureza do crime. Para, por exemplo, condenações de até 8 anos por crime sem violência ou grave ameaça, é exigido ali o cumprimento de 1/5 da pena, né, até 25 de dezembro de 2025. Isso no caso, né, de réus que não são reincidentes, ou 1/3 para casos de réus que são reincidentes. E aí, já para penas até de 4 anos, inclusive em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, o indulto ele pode ser concedido, mas depois do cumprimento de 1/3 da pena para não reincidente, ou metade ali da pena para reincidentes, respeitadas também a mesma data, que é 25 de dezembro de 2025. E aí a gente também tem redução maior para presos idosos, responsáveis por filhos. E aí, Jefferson, vou até te convidar a acessar o nosso portal, o tempo.com.br, porque lá a gente tem uma matéria completa do Tempo em Brasília, explicando quem que é beneficiado com esse indulto de Natal, quem mais o presidente Lula vetou, que não foi só os condenados ali pelos atos do dia 8 de janeiro, a gente tem outros, né, chefes de facção criminosa, crimes contra a violência à mulher, a gente tem várias exceções também, e aí a gente te explica tudo isso na nossa matéria completa do portal O Tempo. Mas, Renato, falando ainda, né, sobre esse tema, e para a gente fechar, né, falando sobre esses condenados do dia 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes determinou também a retomada da ação penal contra Alexandre Ramagem, né, pelos crimes praticados depois da sua diplomação como deputado federal. Essa decisão considera a cassação do deputado de Ramagem pela mesa da Câmara na semana passada, e como ele é ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, ele não é mais deputado, ele perde a imunidade que os seus colegas, né, os deputados, haviam lhe dado. A situação do Ramagem agora, Renato, fica mais complicada. Quais que vão ser as implicações com a reabertura dessa ação penal? Aumento de pena? Então, Letícia, a gente primeiro tem que lembrar que o Ramagem ele fugiu do Brasil e está nos Estados Unidos. Ele já é um condenado da justiça brasileira. Mas o julgamento de alguns dos crimes da trama golpista havia sido suspenso pela Câmara enquanto ele ainda era deputado federal. Você lembra, ele fazia parte do núcleo crucial ali, que eram 8 réus, né? Todos acabaram condenados. O Ramagem era um deles, mas o Ramagem foi o único que não foi condenado pelos 5 crimes imputados ao grupo, porque, na verdade, ele só pôde ser submetido a 3 deles, a 3 crimes ali, e os outros 2 ficaram em suspenso enquanto ele era deputado federal. Ele fugiu para os Estados Unidos, acabou perdendo o mandato por causa disso, foi uma decisão da mesa diretora da Câmara, que entendeu que, como ele estava fora do Brasil, ele não podia exercer o mandato, e também, mais ainda, cumprindo uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que na condenação da trama golpista impôs ele a perda de mandato. A mesa diretora, então, tomou a decisão, ele não é mais deputado desde então.
Ele foi condenado ali no início, nos 3 crimes, pelos mais 16 anos de prisão. Então, é claro que se ele for condenado agora por mais 2 crimes, a pena dele vai aumentar consideravelmente, provavelmente passando bastante de 24, 26, até talvez pode chegar a 27 anos de prisão. Ele perdeu o mandato, ele não é mais deputado. E também, além disso, no mesmo dia ontem também, né, a Câmara dos Deputados cassou o passaporte diplomático que o Ramagem tinha. Cassou tanto o passaporte diplomático do Ramagem quanto do Eduardo Bolsonaro, também ex-deputado federal, que também teve o seu mandato cassado. No caso do Eduardo, ele está nos Estados Unidos, assim como o Ramagem, ele foi muito antes, ele foi para lá no fim de março. Ele teve um mandato cassado por número de falta de número de faltas de sessões na Câmara. Ele fora do país, ele não participava das sessões e há um limite na Câmara para se faltar, né? Ele extrapolou esse limite e foi cassado. Os dois estão nos Estados Unidos. Como os dois perderam o mandato, eles perderam também o passaporte diplomático, que foi a decisão da Câmara ontem também. O passaporte diplomático é um passaporte especial que autoridades têm no Brasil, porque como se eles estivessem representando o país fora do Brasil, fora do outro país. Esse passaporte traz muitos benefícios, muitos comentários. Por exemplo, as pessoas, quando você vai no aeroporto, lá tem lá a fila de diplomatas, não é uma fila, na verdade, quase nunca tem ninguém, eles passam direto, eles também têm uma imunidade, uma certa imunidade dentro do outro país, do país estrangeiro. É uma série de benefícios de proteção também que ele conta com ela. Bom, vocês estão agora sem um passaporte, né? Isso como afeta os dois nos Estados Unidos? A princípio, imediatamente, não afeta eles de imediato, porque quando você entra no país, você tem ali um período que você pode ficar lá, né? Seja como estudante, o tempo varia de acordo com o país e de acordo com a sua condição. Se você está como turista, você pode ficar X dias, tem país que é 90 dias, tem país que é 120 dias. Se você está como estudante, você pode ficar 6 meses, 1 ano, depende da situação. A trabalho é maior ainda. Então, eles têm esse tempo de permanência ali dentro que eles podem ficar legalmente, que eles não vão ter problema nenhum. Cada país tem suas regras. Os Estados Unidos têm a dele, claro. Ramagem chegou aos Estados Unidos em novembro, depois da condenação. Já o Eduardo, ele viajou lá para o país em março, como eu já disse, mas saiu para algumas viagens internacionais e voltou para o território americano mais recentemente, também em novembro. Ou seja, começou a contar um novo prazo quando ele voltou, em novembro. Assim como o Ramagem também começou a contar esse prazo, de acordo com a condição que ele está lá, a partir de então. Só que o governo do Brasil ele pediu a extradição do Ramagem. Esse processo vai começar a andar nos Estados Unidos. Por outro lado, cabe ao governo dos Estados Unidos acatar ou não esse pedido de extradição. A condenação, o fato dele não ser mais deputado federal e dele ter uma condenação já transitada e jogada no Brasil, talvez, Letícia, sim, complique a situação dele e talvez, sim, contribua para essa extradição ser aceita e ele ser mandado de volta para o Brasil, o que seria péssimo para ele, porque ele voltaria para o Brasil sem mandato de deputado, não sendo mais delegado da Polícia Federal, porque ele foi demitido da Polícia Federal depois da condenação, e já condenado, tendo que cumprir sua pena aqui no território brasileiro, dentro de uma penitenciária brasileira. E com o fato de ter sido um foragido, isso vai diminuir ainda mais qualquer chance dele conseguir algum benefício a curto ou até médio prazo. É isso, Letícia.